Esse negócio aqui é bem interessante, ó. Então, a gente vai lá no JMRI, ó, pega o Operation Pro e vai olhar no menu, ó. Tem ali Settings, que é a parte inicial, depois tem Locations, que são os lugares, os carros, que é equivalente ao Car Card, a locomotiva ali, Locomotives, que é equivalente ao teu conjunto de locomotivas, né? Um Locomotives Card, depois tem as rotas e por fim os trens. Então, ó, se olhar em Locations, abre uma tabela aí, ó, que tem todos os locais da tua maquete, ó. Então eu por aqui, por exemplo, tenho esses aqui na minha, ó. Certo? Então, toda vez que um trem vai andar, ele anda por esses lugares que estão cadastrados aqui. Depois, se a gente olhar em Operations aqui, ó, também, ó, tem os Cars, que são os vagões. Abriu outra janela aqui, ó. Aí eu aqui já cadastrei 227 vagões. Tá mais ou menos na metade, né? Mas aqui eles têm um ID, né? Que é esse number. Então os números têm que ser diferentes. Por isso que eu tenho colado uns papeizinhos nos meus vagões. Mas olha que interessante, ó, o que eu te falei, ó. Cada um desses carros aqui, ó, tem as características, né? Qual é a ferrovia, qual é o tipo, qual é o comprimento, porque quando tu diz lá que tu tem o local A e o local B, tu diz qual é o comprimento do local. E aqui é por qual dos lados do vagão que ele carrega. Mas o interessante é aqui, ó, os locais onde eles estão colocados. Então o objetivo disso aqui é tu ter um inventário dos teus carros já associado ao local onde o carro está. Isso é bem interessante. Se a gente olhar agora aqui, ó, em Operations de novo, ó, e pegar aqui locomotivas, aí a gente vai ter uma janelinha de locomotivas. Onde é que ela foi parar? Ah, tá ali, ó. Então, as locomotivas é a mesma coisa, ó. O número da locomotiva, a ferrovia, modelo, HP, tipo e location, aonde que ela tá, né? Então, cada material ferroviário que tu tem, ele tá sempre colocado em algum lugar da tua ferrovia, diferente lá do card, né? O card tu pode estar com o teu material guardado dentro de um armário, dentro de uma caixa. Aqui também, mas a ideia é que fique num determinado lugar. Tem gente que diz que a gente pode criar um location, que é o armário, daí guarda lá e lá para lá não tem trânsito nenhum. Então aqui, ó, seguindo, ó, existem as routes, que são as rotas entre os locais. Então se olhar aqui, ó, essa minha tabelinha ela é um pouco menor, né? Não tem tantos locais assim, ó, mas eu tenho aqui, ó, da Alemanha para o Brasil, rota internacional. Daí eu tenho algumas outras características aqui dessa minha rota aqui. Então são 4 rotas que eu tenho aqui à minha disposição. Eu vou selecionar uma aqui, ó, e vou dar um edit nela. Tem um botãozinho de edit aqui. Então esse aqui, ó, é da Alemanha para o Brasil. Se eu der o edit, ele vai abrir uma outra janela para mim e vai me dizer, ó, que essa rota parte da estação Baden-Baden, passa pela estação Vila Nueva e chega na estação Limeira. Então esse é o trajeto dessa rota. E eu agora vou pegar, ó, vou dar uns cliques aqui por baixo. Na verdade eu tinha que ter tirado tudo isso aqui de cima do meu mapinha, ó, para te mostrar o seguinte, ó. Então aqui, ó, eu tenho a estação Limeira nesse mapa aqui e eu tenho aqui a estação Baden-Baden.
A Vila Nueva é aqui assim, ó. Só que eu tirei o nome porque eu estava fazendo uma edição. Então, isso aqui, definido dessa forma, está dizendo que o meu trem vai sair aqui, ó, de Limeira, vai fazer esse trajeto aqui, ó, por baixo. Deixa eu inverter a posição aqui, ó. Vai passar pelos Estados Unidos, vai subir aqui, vai até a Vila Nueva, que é nesse ponto aqui, depois faz o caminho de lá para chegar na Baden-Baden. E isso, se eu te mostrar agora aqui, ó, os trens, ó, tá definido também nessa janela aqui, ó, que daí é a janela de trens, ó. Então, o que que ele diz assim aqui, ó, que eu tenho um trem que vai ser de manhã, a princípio às 8 da manhã, isso aqui é mais ilustrativo, né? E esse trem vai do Brasil para a Alemanha, sai da estação Limeira e termina na Baden-Baden. Aquela rota era ao contrário, né? Ela iniciava na Baden-Baden e terminava na Limeira, eu acho que era isso. Deixa eu até olhar aqui de novo. Só um pouquinho, deixa eu encontrar aqui. Rotas, ó. Era uma rota da Alemanha para o Brasil. Então aqui, ó, se a gente pega e vai olhar os carros que eu tenho aqui, ó, tô empilhando tudo aqui para poder entender como é que funciona, ó. Eu tenho aqui na estação Baden-Baden, eu tenho 5 carros. São 5 vagões do tipo FHD e HDF. Tem umas gôndolas ali também. Mas assim, ó, se eu pegar agora aqui, ó, tá? É um trem da noite que sai da Alemanha para o Brasil. Se eu der um build aqui nele, ó, ele construiu para mim com 4 carros. Então, daqueles 5 que eu tinha no meu cadastro, né? Olha aqui, ó. Dos 5 que eu tinha no meu cadastro, ele pegou 4. Desses 4 que ele pegou aqui, na verdade ele pegou 3 aqui em cima, ó, e como passa por Vila Nueva, ele tá pegando um outro aqui. Isso é sugestão do JMRI, né? E veja aqui, ó, que ele diz aonde que ele vai largar esse carro. Então eu dei aqui, ó, um build, criei ali com 4 carros, e daí vem aquilo que tu me perguntou, ó. Se eu der um print aqui agora, ó, eu vou gerar, ó, ele me disse lá que vai gerar um PDF, ó. Aí eu digo que eu quero um PDF. Ele vai criar aqui, ó, o que a gente chama de... Puta, me esqueci do nome. Vou escrever teste aqui. Tá? E vou salvar. Agora quando abrir vai dar para ver direitinho o que que é. E depois aqui vou salvar um teste 2. Está configurado para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Agora a gente abre aqui e olha elas direitinho como é que elas são. Então, eu salvei esse negócio em algum lugar que eu já nem sei mais, mas é aqui na área de trabalho, ó. Aí ele tá abrindo um PDF aqui. Aí esse é o report do trem. Esse aqui é o arquivo chamado... acho que esse aqui era o teste 2, né? Eu vou abrir o outro aqui também. Ah, não, aquele era o teste 1. Que é aqui, ó. Que é aquilo que tu perguntou no final das contas ali, né? Que é o... que é o manifesto. O nome desse troço é manifesto, tá aqui, ó. Então é um manifesto válido para hoje, 18h47, quando eu estou fazendo o vídeo, diz assim, ó. Pega 3 carros na linha principal da Baden-Baden, depois, aqui não tem nada para largar, ó. Pega um carro na linha principal da Vila Nueva e deixa um carro
lá na própria Vila Nueva. Então, esse GF aqui, ó, esse AL 91, eu tinha pego ele aqui, ó. Mas daí o JMRI sugeriu de eu pegar aqui e já largar nessa estação. E depois o que sobrou, ó, são esses dois da rede, esses dois aqui de cima e esse aqui de baixo, ó. E lá na minha estação Limeira, eu tenho... Limeira tá aqui, ó. Eu tenho duas linhas, eu tenho uma linha na frente e uma linha atrás. Quando eu cadastrei a estação, eu disse que eram duas linhas. E daí ele tá me mandando largar nas linhas diferentes ali, ó. Certo? Então isso dá uma certa dinâmica. Eu acho isso aqui bem interessante para a gente fazer as operações, Luciano. Eu vou fechar isso aqui agora. Vou fechar aqui. E daí vou te mostrar o seguinte, ó. Esses carros que estão aqui, ó, previsto para ir para esses lugares que apareceram ali naquele manifesto, quando eu chegar aqui no meu trem, que eu já tinha feito build, agora eu fiz aqui a impressão do manifesto. Quando eu chegar agora e disser que eu quero terminar ele, aí eu vou desmarcar aqui, ó, para ficar só marcado esse, e vou dar um clique aqui nesse Terminate, ó. Quando eu faço isso, aqui embaixo os carros que estavam com essa coluna preenchida de Destination não estão mais com a coluna preenchida, porque daí ele atualizou a localização dos carros. Então tudo aquilo que estava lá na Baden-Baden, né? Um deles caiu na Vila Nueva, era um desses dois aqui. E os outros estão colocados na Limeira, ó. Vieram parar na Limeira. Então é tudo dinâmico, né? Acho isso bem legal. E era isso aí que eu ia te mostrar aqui. Já tô da mesma forma ali que dos Waybill. Já tô te cativando aqui para tu pensar um pouco também nessa questão do JMRI. E daí só para te dar um toque aqui, ó, quando a gente vem nas preferências do JMRI, ó, a gente pode pegar, ó, eu tô com o meu, ó, MRC. Então o meu MRC ele é serial, mas eu poderia chegar aqui e dizer que ela é só um simulador. Aí tudo funciona como se eu tivesse DCC, mas eu não tenho daí, se eu escolho o simulador. E a minha parte de sinalização é a mesma coisa, que daí é esse CMRI aqui. Tá numa serial aqui, mas eu poderia dizer que ele não está selecionado e que ele não vai existir. Então essa ferramenta ela pode funcionar apenas como um auxiliar. E só essa parte de cadastros aqui, ó, já dá um ganho bem legal para tu guardar todas as tuas locomotivas, os teus lugares, as tuas rotas, os teus trens. Claro que gera um pouquinho mais de trabalho aí, mas é bacana. Alexa, ligar a luz da frente. Tudo bem. Quando eu te falei aqui, ó, tu deve lembrar que eu controlo a minha maquete aqui desse monitor, né? Mas eu coloquei aqui do lado, ó, um outro monitor que é só para o manifesto. Então dá para abrir ali os PDF do manifesto e ir acompanhando. Minha estação de Limeira é essa aqui, ó. Então a estação de Limeira tem duas vias, uma frontal e uma traseira, que é o que eu cadastrei lá. Certo? E é isso aí, Luciano. Tá mostrado aí para ti como é que funciona essas questões aí do JMRI, assim, de maneira bem rápida e direta.